Muito bom dia! Começando a nossa aula de número 67 e hoje nós vamos estudar juntas sobre os 3 segredos para ter um lar saudável. Hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, estamos aqui juntas e vamos estudar sobre Provérbios capítulo 23, tá? Por favor, fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem. Hoje eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Você já vai me ajudar clicando aí no avião, recebendo bem todo mundo, enquanto eu só vou aqui avisar as meninas dos nossos grupos de aviso que a gente já está ao vivo. Calma lá. Me ajudem aí, tá? Vou escrevendo aqui, olhando vocês. Bom dia, Dani. Bom dia, Kátia, Ana, Adri, Carla, Aline. Tudo certinho aí, né, gente? Calma lá. Deixa eu avisar aqui. Pera. Vai dar certo. Deixa eu colocar aqui pra encaminhar. Sim, capítulo 24 de Provérbios. Aula 67. Bom dia, Ari. Bom dia, Branca. Obrigada, Gabi. Gente, vai colocando aí pra mim, tá? Se você é novata ou se você é veterana e coloca pra mim qual é a sua cidade, tá bom? Bora lá, todo mundo junto. Vou avisando aqui e você vai chamando as suas amigas daí. Calma, cadê? Aqui. Oi, tá quase. Bom dia, Maria, Andresa, Branca, Rose, Andressa, Aline. Aline, seja bem-vinda, novata, lá de Sergipe. Calma lá, viu, gente? Eu vou conseguir enviar isso aqui, ler o que vocês estão escrevendo pra mim. Tenham paciência comigo. Mais um. Ops. Ó. Calma, tô nos últimos. Pera lá. Ai, meu Deus, me perdi. Calma que a prof hoje tá enrolada. Bom dia, Grave, como é que é teu nome? Escreve aqui pra mim, pra eu conseguir entender direitinho. Oi, Aline, Letícia, novata, seja bem-vinda. Ariane, também lá no Espírito Santo, novata. Bruna, em Curitiba. Ana Cláudia, Ana Paula. Poli, bom dia. Andréia, Tânia. Falta só mais um lugar, gente. Bora. Peraí aqui. E agora aqui. Pronto, todo mundo devidamente avisado. Agora ninguém pode dizer que não veio pra aula de hoje porque não tinha visto o aviso. Gente, eu vou organizar aqui o negócio. Vamos ver se meu som melhora. Pera lá. Agora que eu vi que eu tava falando com vocês sem um fone, ó. Fala pra mim se o som tá ok. Tudo certinho. Bom dia, Ju. Bom dia, Pan. Fontela Neves, Rio de Janeiro, bom dia. Rose, já tem uns dias e tá amando, tá? Bom dia, então vamos lá. Ó, Rose lá do Maracanaú, Claudinha do Rio. Vamos lá. Já avisei aqui, fiz minha parte, avisei pra todo mundo. Deixa eu pausar aqui a música, pera lá. Vamos clicar aqui nesse avião, tá? Pra vocês chamar suas amigas pra gente começar. Nós estamos fazendo o desafio da sabedoria. O que tem nesse desafio, Pri? Nós estamos estudando juntas o livro de Provérbios, certo? Nesse estudo que a gente está fazendo, nós estamos fazendo a leitura e de segunda a sexta a gente está aqui tendo as nossas aulas, tá? Então, a gente está lendo um capítulo por dia referente ao dia do mês. Então, por exemplo, hoje, dia 24, véspera de Natal, nós estamos estudando Provérbios, capítulo 24, tá? E esse desafio é para preparar você para ter um 2022 com mais sabedoria, com mais discernimento. E esse desafio eu pensei como uma das muitas ferramentas que a gente tem aqui na nossa empresa para treinar mulheres para serem mais sábias, para serem mais parecidas com Jesus, que inclusive, né, é o foco da festa que a gente está celebrando entre hoje e amanhã, e deve ser o foco de todos os nossos dias, claro, mas que é o motivo da gente estar aqui, o motivo da gente estar viva, o motivo pelo qual nós temos um lar, tá? Então, todas as nossas ferramentas, tudo que nós disponibilizamos é para treinar você para ser mais sábio. Então, a gente tem aqui, tem o desafio da sabedoria,
tem o nosso canal do YouTube, tem o nosso canal lá no Telegram, temos os nossos grupos de aviso e a gente tem também os nossos cursos avançados, certo? Então vamos lá, ó. Pega aí a sua Bíblia, ok? Para você acompanhar a leitura que a gente vai fazer. Pega também o seu caderninho para você registrar tudo aquilo que for falando ao seu coração. E abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 24. O versículo que a gente vai meditar. Pera lá que eu vou colocar aqui. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui para não errar. O versículo que a gente vai meditar é o versículo 3 e o versículo 4. Provérbios 24, versículo 3 e 4, certo? Então, tudo ok? Vocês já clicaram aí no avião, já chamaram todo mundo. Hoje o senhor, meu marido, Técio Lima, não conseguiu chegar aqui para o comecinho da live. Já que ele chega, mas aí vocês que são veteranos vão me ajudando aqui a responder as dúvidas das meninas, tá? Sempre que eu falar aqui alguma coisa, que falar o seu coração, que chamar a sua atenção, que fizer assim uma mudança de chavinha na sua cabeça, você vai colocar o nosso símbolo oficial, tá? Do nosso desafio da sabedoria, que é a chavezinha, que é essa que tá aqui na descrição do nosso vídeo, certo? Então vamos lá, Provérbios capítulo 24, versículos 3 e versículo 4. O tema da aula de hoje é os 3 segredos para você ter um lar saudável, tá? Olha só o que ele diz lá em Provérbios capítulo 24. Com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Eu quero que você circule nesses 2 versículos 3 palavras, tá? Quero que você circule a palavra sabedoria. Não sei como é que tá aí na sua versão, mas aqui a minha versão da Bíblia é a Nova Almeida atualizada, tá? Você vai grifar sabedoria, você vai grifar inteligência, em algumas versões tem discernimento, conhecimento, tá? Entendimento. Você vai grifar inteligência e você vai grifar também a palavra conhecimento, certo? E aí, antes de ir para a parte do que fala aqui para a gente estudar melhor sobre qual a origem dessas palavras, eu quero ler para você esse versículo na versão da Bíblia A Mensagem, tá? Que é uma Bíblia que eu uso aqui sempre para a gente trazer um contexto mais próximo, com as palavras mais próximas do que a gente fala hoje, certo? Ela diz o seguinte: é preciso ter sabedoria para construir uma casa. Quando, gente, ele fala casa, que ele tá falando de lar, de família, não tá falando do prédio, parede, essas coisas, tá? Aí ele continua, ele diz que a gente precisa de sabedoria e entendimento para edificá-la sobre um fundamento sólido. Qual é esse fundamento para que a gente precisa edificar a nossa casa? Jesus, ele é a rocha, tá? Que mais? É preciso ter conhecimento para decorar os quartos com a melhor mobília e a bela tapeçaria. Então, aqui na Bíblia a Mensagem ele fala sabedoria, entendimento e conhecimento. Então, aqui ele está falando pra gente de 3 segredos para a gente ter um lar saudável. Então, anota aí no seu caderninho, o primeiro segredo de um lar saudável é a sabedoria. A primeira palavra que você circulou, certo? Olha só o que ele diz. Com a sabedoria se edifica a casa. Essa palavra sabedoria, ela vem do hebraico, que significa hakam, que significa ser sábio. É uma pessoa que tem percepção do mundo e que tem discernimento. Algumas pessoas confundem inteligência, conhecimento intelectual, racional, com sabedoria, são coisas completamente diferentes. Eu tenho certeza absoluta que ou na sua família ou em alguém próximo que você conhece uma pessoa que ela é simples em termos de conhecimento intelectual, talvez alguém que nunca tenha ido na faculdade, não tenha nem terminado o colégio de direito, mas que é uma pessoa sábia. Na minha lembrança, a pessoa sábia que eu conheço era a minha avó, que era uma mulher que aprendeu a ler para conseguir ler a Bíblia, tá? Então, sabedoria é completamente diferente de conhecimento intelectual. Ai, Pri, quer dizer que eu não preciso buscar estudar? Não, gente, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que não adianta você ter muito conhecimento intelectual se você não tiver sabedoria. Você vai ficar ali só com aquele conhecimento e não vai conseguir colocar em prática.
A sabedoria é a capacidade de a gente perceber o que está abaixo da superfície. A sabedoria, ela não é algo superficial. Esse conhecimento intelectual, ele é muito aqui superficial. A sabedoria, ela mora no nosso coração, ela penetra, tá? É muito mais que conhecimento intelectual e muito mais também que sensibilidade. Eu sou sensível, eu consigo perceber como as pessoas são. O nome disso é empatia. É diferente de sabedoria. É bom também, é excelente, mas é diferente. E eu sempre gosto de lembrar aqui pra vocês que a sabedoria, tá? Ela está conectada ao quê? Eu sei, eu conheço e eu faço. Não existe sabedoria na teoria. Uma pessoa que diz que ela é sábia, mas ela não age, é uma falsa sabedoria. Isso não é a sabedoria de acordo com a palavra de Deus. Então aqui, quando ele fala que uma casa, ela precisa ser edificada, olha só como é que ele diz. A sabedoria, ela é usada para edificar a casa. Quando a gente pensa em edificar, são os fundamentos. Sabe lá quando a pessoa está fazendo um prédio, fazendo uma casa, ela cava aquele solo para baixo, ela cava o terreno para lançar os fundamentos. Então a sabedoria é aquela primeira parte que não necessariamente as pessoas estão vendo, ninguém está vendo os fundamentos da minha casa nem da sua casa, mas sem eles o lar ruiria. Então a sabedoria é esse fundamento sólido, e uma coisa que a Bíblia fala, que é o próprio Jesus que fala, é que você precisa saber em qual terreno você está colocando o fundamento da sua vida. Você está fundando a sua vida na areia ou na rocha sólida? Como assim, Pri? Você está fundamentando a sua vida em Jesus ou em coisas passageiras? Quer um exemplo do negócio que fica muito claro quando a gente está ali na dúvida, meio que no meio termo? Por exemplo, tem pessoas que chegam no meu direct, eu entendo, né? Que são pessoas que querem saber. Tem pessoas que chegam educadamente e perguntam: nossa, Pri, você acredita que Jesus nasceu nessa época de 25 de dezembro? Me explica melhor. Tem pessoas que são educadas, elas vêm tirar uma dúvida. Tem outras que já não são tanto. E aí elas já vêm com 7 pedras na mão. Jesus não nasceu nessa data, isso é um absurdo e tal, e tal, e tal. Então, aí a gente vê o tipo de fundamento pelas ações, pela forma que você trata. Uma pessoa que está fundamentada em Jesus, primeiro ela entende que Jesus é o centro da vida dela. E que por Jesus ser o centro da vida dela, ela se torna parecida com Jesus. Ela fica mais educada, mais mansa como Jesus era, tá? E aí ela aprende a conviver com pessoas que pensam diferente, ela vai lá com educação. Pessoas que têm Jesus no centro, elas não estão ali, né, pensando, é essa data específica, é isso que tem que acontecer. Não é sobre isso. É você pegar essa data de hoje, véspera de Natal, e mesmo que não seja o dia que Jesus nasceu, usar essa oportunidade para falar de Jesus. Pessoas que não têm Jesus no centro, que não têm um fundamento sólido em Jesus, elas investem tempo, investem energia, muitas vezes apontando os erros. Pri, e como que isso se aplica dentro do meu lar? Se aplica quando nós mulheres, a gente tem sabedoria para lidar com uma situação complicada. Então, uma pessoa que ela não está fundamentada em Jesus, quando vem um problema, vem a tempestade, ela desaba. Quando vem a pessoa que ela é sábia, que ela está buscando construir a vida dela em Deus, quando vem a tempestade, ainda que ela sofra, ela consegue permanecer. Não porque ela é forte, mas porque Jesus faz com que ela permaneça. A nossa casa, ela precisa ser edificada na obediência a Deus. Então, por exemplo, aqui no nosso lar, quando a gente vai pensar em decidir alguma coisa que eu penso de um jeito, o Tércio pensa do outro, como é que prevalece? Primeiro, é o que a Bíblia fala. Segundo, é o que o marido fala, porque o marido é o líder da casa. E de acordo com a Bíblia, não é de acordo com o que eu estou falando aqui, de acordo com a Bíblia, a palavra final deve ser do líder, tá? Então, a nossa vida, ela precisa ser baseada na palavra de Deus. A gente não pode basear as nossas ações, a maneira como a gente lida com as coisas, com o nosso sentimento. Se você for basear tudo que você faz pelos seus sentimentos, vai dar errado. Por quê? Um dia você amanhece bem, você amanhece feliz, alegre e satisfeita, né? Toda
alegre, toda feliz, no outro dia você amanhece triste. E aí, se você for basear as suas ações, aquilo que você obedece a Deus, naquilo que você sente, não vai funcionar. Então, a base de tudo do nosso lar precisa ser a obediência a Deus. Um casamento, ele só é saudável quando nós nos relacionamos com Deus primeiro. E isso, gente, serve tanto para pessoas em que os dois são cristãos, como para alguns casos em que só a mulher é cristã. Para você, independente se o seu marido é cristão ou não, para você ter um bom relacionamento, para você ser uma mulher sábia, você primeiro precisa se relacionar com Deus. Muitos casamentos, eles vivem em atrito por quê? Porque os dois querem se resolver, os dois querem saciar as necessidades um do outro, sendo que se você não tem um bom relacionamento com Deus, você não vai ter bom relacionamento com mais ninguém, tá? A base de tudo que a gente vive, o fundamento, precisa ser Deus. Então, vocês entenderam? O primeiro pilar, tá? É a sabedoria. Pri, o meu marido, ele não é convertido ainda. O que eu faço? Você age com fé, crendo na palavra que diz que a esposa sábia, a esposa prudente, está lá em, acho que é primeiro ou é segundo Pedro. Depois eu coloco nos stories para vocês. Que ele explica, tá? Que a mulher sábia e o homem sábio, o homem prudente, eles ganham os seus cônjuges não cristãos pelo seu comportamento. Não é pelas muitas palavras. Não é você ficar buzinando no ouvido do seu marido que vai fazer ele mudar, tá? Ai, Pri, isso vale só para quem não é cristão, vale para você que é cristão também. Então, a gente aprendeu na nossa aula sobre reclamação que a gente precisa falar com quem resolve, tá? Então, o primeiro segredo para você ter um lar saudável é firmar a sua casa na sabedoria que vem da palavra de Deus. Segundo ponto que ele fala lá é que com a inteligência essa casa se firma. Olha só, e com a inteligência ela se firma. Isso aqui ainda está no versículo 3. A palavra do hebraico para inteligência é tebuna, e ela significa inteligência mesmo, de intelecto, e discernimento. De novo, inteligência, conhecimento, por exemplo, é você saber que tomate é uma fruta. Discernimento, sabedoria, é você entender que apesar dele ser uma fruta, ele não deve ser colocado na salada de frutas, e sim na salada de verduras. Então, não é só sobre você ter conhecimento intelectual. Aqui o que o sábio, o que o Espírito Santo está falando pra gente, é que a gente precisa ter discernimento. Pri, o que é discernimento? Olha só, Charles Swindoll ele diz o seguinte: é a nossa capacidade de observar, obter conhecimento e então discernir. Com base nisso, fazemos um plano ou tomamos uma decisão. Gente, quem aqui, tá, já passou por uma situação de tomar a decisão no calor ali da emoção, no impulso e quebrar a cara? Levanta a mão aí para eu não ficar aqui sozinha. E enquanto você levanta a mão, aproveita e compartilha. Manda também aqui o avião, ó. A Sandra disse que o Instagram não está mostrando a nossa live de novo, então eu preciso da ajuda de vocês. Clica aqui nesse aviãozinho e manda para todo mundo. Quanto mais a gente interage e conversa aqui, mais o algoritmo vai tracionando e mais ele vai mostrando para as outras pessoas, tá? Ó, não tô sozinha. Jeane, Mari também já passaram por isso, tá? Então, todo mundo já teve uma decisão que tomou por impulso. E aí, gente, o nome disso é falta de discernimento. Nós precisamos sermos mulheres que observam, aprendem com aquilo que está ao redor e tomam uma decisão. Tem pessoas que observam, mas a observação delas não leva para canto nenhum, tá? Então, olha só os três passos que Charles Swindoll fala aqui. Observar, obter conhecimento, discernir e aí planejar ou decidir. Então, por exemplo, numa empresa, tá? Se você vai fazer um investimento, você observa antes o mercado, você vê quais são as tendências e com aquela observação que você fez, com aquela pesquisa de mercado que você fez, você vai lá e toma a decisão. Algumas mulheres, elas são excelentes em fazer isso nas empresas que elas trabalham, que elas dirigem, que elas empreendem, mas, desculpa a palavra, mas são meio assim tapadas para fazer isso na própria vida, no próprio casamento. Então, a gente precisa aprender a observar.
Você não precisa deixar que um problema exploda na sua frente para você começar a resolver. Se algo aí no seu lar tá dando sinal de que tem alguma coisa errada, você já tem que correr e resolver. Então, por exemplo, se eu vejo um pequeno vazamento no meu banheiro, eu vou esperar romper aquele cano para ir lá ajeitar? Não, a gente resolve logo. Do mesmo jeito precisa ser nos nossos relacionamentos. Se eu vejo uma pequena ranhura, um desentendimento, uma coisinha pequena, eu vou deixar aquilo crescer, acumular? Não. A gente já resolve logo. Então, o entendimento é o conhecimento que vem com o resultado de estudo. E ele é progressivo, ele aumenta com o tempo. Eu, Pri, hoje, no final de 2021, não tenho mais o mesmo conhecimento que eu tinha no começo do ano. Por quê? Porque eu fui lendo outros livros, né? Fui lendo a Bíblia, fui aprendendo com as experiências, fui fazendo amizades com pessoas que sabiam mais do que eu, ouvindo, estudando. Então, ninguém que está aqui é a mesma pessoa do começo do ano. E daqui a um ano, em 2022, o normal é que você aprenda cada vez mais. Então, aqui ele fala de construção, ele fala, a gente pensou, né, na sabedoria, que é o fundamento, e aqui essa construção que é feita com conhecimento, com esse discernimento, é como se fosse levantar as paredes da nossa casa, né, colocar o telhado, fazer tudo que é necessário para essa casa ser habitada. Quando ele fala aqui de conhecimento relacionado com o nosso lar, ele está falando de duas coisas: provisão e segurança. E aí, gente, uma coisa que é muito complicada nos dias de hoje é o seguinte, porque esse papel de prover o lar e de trazer segurança é do homem. Só que, infelizmente, nós estamos em uma geração de mulheres fortes e homens fracos. Muitos homens não assumem o papel que eles deveriam dentro da casa. Alguns são ótimos provedores, mas não dão segurança. Tudo que a mulher tem que resolver, ele diz assim, você que sabe, você que resolve, faça do seu jeito. Eles abrem mão. E aí a gente precisa entender que nós estamos vivendo no meio dessa complicação, estamos vivendo no meio dessa geração, mas a gente também está treinando a outra geração. E aí a gente precisa pedir muita sabedoria a Deus, muito discernimento de como fazer isso. Senhor, como que me dá sabedoria para ocupar o meu papel de esposa, que é ser ajudadora, quando o meu marido não ocupa o lugar de líder dele? Agora, uma coisa que eu quero te dizer, você tomar a frente e fazer aquilo que deveria ser o papel do seu marido, não vai ajudar esse homem a crescer, tá? O TSE sempre diz que nós, mulheres, a gente não muda ninguém, mas a gente tem o poder de influenciar. Então, por exemplo, se o seu marido, ele é aquele marido que ele não assume a liderança, vá colocando ele no lugar dele no sentido de honrando. Porque como é que a gente faz? Quando alguém, né, não assume o papel que a gente quer, quando alguém não faz o que deveria ser feito, normalmente a gente vai com 7 pedras na mão para dizer, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo. Só que isso, no lugar de ajudar a construir o seu marido, vai contribuir para destruir a alma dele. Muitos desses homens, eles são assim porque eles vieram com mães fortes. Então, aquela mãe, aquela família original já treinou ele para ser daquele jeito. Então, ai, Pri, parece muito fácil não falar, mas é difícil não fazer. É difícil mesmo, gente. Você ter um lar saudável, você construir uma família de acordo com a palavra de Deus não é fácil. Se fosse fácil, tava todo mundo bem. Mas é justamente porque o fato de não ser fácil indica que é algo valioso. Você ter uma casa, segundo o coração de Deus. Pri, mas o meu marido não sai do lugar. Aí você vai mover o coração do seu marido pelo poder da oração, pelo poder da honra. Muitas vezes o que falta no nosso marido é um elogio sincero. É dizer, no lugar de dizer assim, nossa, 10 anos que eu pedi, agora que você veio consertar isso, é dizer, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada porque você cuidou da nossa casa. Eu fico muito feliz quando você cuida. E aí você vai plantando coisas boas no coração dele, tá? Então, quando alguém abre mão do seu papel, gera conflitos e atritos no lar. Então, ai, Pri, eu tô abrindo mão do meu papel de ajudadora porque o meu marido, ele não se move. Só que, no lugar de ter um prejuízo, você tá tendo 2x de prejuízo na sua casa. Porque está tudo invertido. E quando a gente inverte esses papéis, a gente traz
muitos problemas, principalmente também para o nosso coração. Por quê? Porque eu e você, nós não fomos feitas para levar o peso da provisão e da segurança. Não foi assim que Deus projetou lá no Éden. E quando você se coloca nesse lugar, isso, né, traz peso para o seu coração. Mas, Pri, eu sou uma pessoa, sou uma mulher que sou sozinha. Eu cuido dos meus filhos sozinha. E aí você tem que pedir sabedoria para Deus, entendendo que você não está sozinha. O Espírito Santo está aí com você. E ele vai lhe dar sabedoria, ele vai fortalecer o seu coração. Então, o primeiro segredo é o fundamento da sabedoria. O segundo é o conhecimento, é a provisão, é a segurança que um lar precisa ter. Cada pessoa no seu papel. E aí tem outra coisa importante. A gente sempre, quando vai falar de papel da família, a gente sempre fala do marido e da mulher, mas tem muita gente que erra no papel dos filhos. Tem mãe que talvez ou está me vendo aqui ao vivo ou vai me ver depois, que está colocando os seus filhos na função de pais. O seu filho não é o seu pai, nem a sua filha. Eles não têm essa obrigação de resolver a sua vida. Então, muitas mulheres, talvez você que está aqui comigo, tenha sofrido, né, esse problema quando você era criança, porque os seus pais, eles eram, desculpa a palavra, gente, mas eles eram adultos irresponsáveis que colocaram o peso de decisões que precisavam ser tomadas por adultos nas costas de uma criança, tá? Então, se você é mãe, você não pode fazer isso. O seu filho, ele não é o líder da casa. O seu filho, ele não pode ditar as regras da sua casa, porque pode parecer bonitinho hoje, mas amanhã, quando essa criança crescer, ela vai ter muitos problemas e o casamento dos nossos filhos vai ser prejudicado. Então, todos os papéis no lar, eles precisam estar equilibrados. Vocês entenderam? Podemos ir para o terceiro segredo, tudo certo? Primeiro segredo é fundamentar a nossa casa na sabedoria através da obediência a Deus. Vocês estão muito calados, coloca aí nos comentários. Vocês estão entendendo? Segundo, ter discernimento, ter o conhecimento e ter sabedoria para cada pessoa ocupar o seu lugar. E o terceiro é o conhecimento. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. A palavra usada aqui para conhecimento é a palavra yada, que no hebraico ela tem um termo de conhecimento no sentido de intimidade. Então, por exemplo, quando lá na Bíblia dizer e Adão conheceu Eva e eles geraram Caim e geraram Abel, é esse conhecer aí, tá? E Isaac conheceu a esposa dele e tal, e gerou filho e tal. Então, o conhecimento, ele está conectado à intimidade. Uma coisa é a gente saber, tá? Sobre alguém. Então, por exemplo, você pode acompanhar as notícias, acompanhar o que falam sobre uma pessoa, mas isso não significa que você tem intimidade com ela. Você pode acompanhar todos os stories de uma influencer digital, de uma pastora, de alguém que você admire muito, mas isso não significa que você vai ser convidado para jantar no Natal da casa dela. Então, por exemplo, eu adoro ver os stories, ver os vídeos, ver tudo da pastora Thalita Pereira. Eu vejo ali onde é que ela tá, o lugar que ela tá viajando, as roupas que ela gosta de usar. Ela mostra as filhinhas dela, como é que ela lê a Bíblia. Mas isso não significa que eu seja amiga dela. Então, conhecimento tem esse sentido de intimidade. Só tem esse nível de conhecimento quando nós temos uma experiência pessoal e íntima com o assunto. Então, aqui eu estou o tempo todo falando para você do seu relacionamento com Deus e do seu relacionamento com a sua família. Então, primeiro, a gente precisa ter intimidade com Deus para construir uma intimidade saudável no nosso lar. Então, existem famílias em que a esposa, ela conta tudo para outras pessoas. Ela não consegue ter intimidade com o marido dela para abrir o coração. Existem famílias que os filhos têm medo de contar para os pais o que está acontecendo. Então, a gente não pode deixar isso acontecer no nosso lar. O nosso lar precisa ser um lugar seguro para as pessoas que moram, elas se sintam seguras. Então, Pri, quer dizer que quando meu filho fizer uma bobeira e ele vier me contar, eu não vou brigar, eu não vou corrigir? Não, gente, a gente precisa corrigir.
mas a gente tem que prestar atenção. Então tem mães que dizem assim, eu não acredito que você vai vir com essa história de novo. E aí o que ela está dizendo para o filho? Que aquela história ela não quer ouvir, que aquele assunto ela não quer ouvir. E eu não estou dizendo aqui que é para você ser amiga do seu filho, é para você ser mãe, para você ser um lugar de confiança, tá? No nosso marido também, a gente precisa ter intimidade. Com o marido, sim, é bom que ele seja o seu melhor amigo. Então, muitas vezes, nós somos decepcionadas, nós ficamos frustradas, porque a gente fecha a porta do nosso coração para as pessoas com quem a gente via ter intimidade, e a gente abre o nosso coração fora, em lugares que não são seguros. Então, você precisa prestar atenção a essa questão de intimidade. Esse conhecimento, ele é alcançado por pessoas que têm um aprendizado através da percepção. Você observa o ambiente e você traz aquilo. Você tem, um espírito ensinável e você é disponível para ouvir. Então, muitas vezes a gente, quer conversar, mas o outro não quer ouvir. Aí a gente tem que ter sabedoria, gente. Existem pessoas que têm um temperamento mais fácil para ouvir, outras que têm um temperamento mais fácil para falar. Então, por exemplo, eu não sou muito do ouvir. Eu não tenho uma paciência longa para escutar histórias longas. Então, eu sou muito resumida e muito objetiva. Às vezes, o outro não escuta a gente, porque a gente vai falar... Gente, sinceramente, tem gente que chega para falar, para fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, ela conta a história do gato, do cachorro, do tio, do pai, da mãe, que vai falando. Faz um negócio enorme que eu digo assim, não acredito que ela veio até aqui para falar isso. Então, talvez essa falha de comunicação aí no seu lar seja porque está faltando vocês entenderem, conhecerem melhor o temperamento, o perfil comportamental um do outro. Já o Técio, meu esposo, ama ouvir. Ele nasceu, foi formado por Deus para ouvir. E aí a gente se conhece. Então, por exemplo, eu sou essa pessoa do resumo. O Técio, ele gosta de ouvir e ele gosta que quando ele fale, a gente preste atenção. Então, se eu corto ele no meio da fala dele, porque eu sou apressada e digo assim, ei, resume a história, ele vai se fechar e ele não vai contar. Então, a gente precisa aprender esses detalhes para conseguir gerar intimidade. Então, Pri, como é que tu entendeu tudo isso? Como é que tu sabe? É porque aqui na nossa casa, nós estudamos muito sobre comportamento humano. A gente tem até uma aula de quase 2 horas lá dentro do desafio do Mapa da Fonte, que é sobre como você ter sabedoria nos seus relacionamentos. Se você é minha aluna do Mapa da Fonte, está com problema de comunicação aí na sua casa, no celular, corre lá que eu acho que é a Masterclass de número 01, que vai te ajudar muito nisso, tá? Pri, não sou aluna ainda do Mapa da Fonte, vem que você acessa a Masterclass, tá? Então, aqui ele tá falando que com esse conhecimento, a gente consegue riqueza para o nosso lar. E quando o autor aqui de Provérbios, ele fala sobre essa riqueza, ele não tá falando, gente, só de riqueza material, de ter uma casa bem decorada, de ter uma casa bonita. Existem pessoas que moram em palácios, mas o relacionamento está destruído. Esse conhecimento, essa intimidade entre as pessoas do lar, sabe? Você tem um tempo, um dia, pelo menos um dia da semana, que é só seu e da sua família, que vocês vão fazer o que a família gosta. É ir numa praia, é deitar todo mundo na cama da família e assistir um cinema e comer uma pipoca. Tenha um tempo da sua família. A maior riqueza que nós temos é a nossa família. A verdadeira riqueza do lar são as pessoas que habitam nele. Esse versículo ele está falando para a gente relacionamento. Nós precisamos estar preparadas para lidar bem com a nossa família. E, gente, importante, família é marido, você e os seus filhos. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Por mais que você ame, depois que você se casou, eles são parentes. Lembra do que tem na Bíblia? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Deixará a mulher, o seu pai e a sua mãe. Tem que ter se despregar. Pri, aqui em casa não sou eu que sou pregada, é o meu marido. Aí você tem que orar, pedir sabedoria a Deus para lidar com essa situação. E orar pela vida do seu esposo, tá? Mas essa família aqui que a gente está conversando é você, o seu marido e os seus filhos. Pri, eu não sou casada ainda.
moro com os meus pais. Então, a sua família são os seus pais, você e os seus irmãos, tá bom? Então, a gente precisa ter sabedoria, justiça, e essa justiça não é aquela coisa de apontar os erros, mas é uma justiça de fazer o que é certo para honrar a Deus. Nós precisamos viver com misericórdia e bondade. Tem pessoas que têm muita misericórdia pelos de fora, mas que têm zero pelos de dentro. Que toleram muitas coisas fora, mas não conseguem ter misericórdia com um filho que ainda não aprendeu a colocar uma coisa certa no lugar. Há um marido que falha. Então, a nossa casa ela precisa ter sabedoria, justiça, misericórdia e bondade. Nós precisamos saber lidar com as diferenças que nós temos uns com os outros. Tem sempre os memes, né, gente, que brincam que o dia da ceia de Natal é aquele dia que em alguns lares, algumas famílias quando se reúnem tem paz. E em outras rola aquela confusão, um sai brigando com o outro. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E uma mulher sábia, ela sabe transitar em ambientes diferentes do que ela está acostumada, com pessoas que pensam diferentes, e porque ela é sábia, e como diz a minha mentora, ela tem uma alma elegante, não é só ser elegante no vestir, mas ela tem também uma alma elegante, ela sabe lidar com essas situações, tá? Pri, como que eu faço para construir esse lar? Eu separei aqui para você 3 coisas que a gente precisa fazer para construir esse lar saudável, né? Os 3 segredos é sabedoria, inteligência e conhecimento. Sendo que esse conhecimento aqui é no sentido de intimidade. E como que a gente faz para construir esse lar, tá? Clica aqui no avião. Eita, tem gente que já tá aqui nos comentários clamando a Deus que hoje precisa ter uma alma elegante. Gente, ora. Senhor, me ajuda a ser elegante no meu falar, a ser mansa, a ser humilde, a mostrar quem Jesus é na minha vida, tá? Como que a gente faz para construir esse lar? Primeira coisa, você precisa ter um compromisso pessoal, individual, de conhecer a Deus, estudar os seus caminhos e descobrir qual é a vontade de Deus. Ai, primo, mas o meu marido não tem. Ai, mas o meu filho não tem. Ah, mas não sei o quê. Nós estamos falando de compromisso pessoal e individual. A salvação, ela é individual. Então, você tem que primeiro focar, né, naquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. E aí, Pri, como que eu faço para estudar os caminhos de Deus? Para entender a palavra de Deus? Como que eu faço para ter essa tal dessa alma elegante que tu falou aí? Gente, quando você estuda a palavra de Deus, quando o Espírito Santo mora no seu coração, essa palavra ela vai produzir fruto. É o que a gente chama de fruto do Espírito Santo. O que esse fruto faz? Ele vai tornando a sua alma elegante, né? Como diz a minha pastora, a gente tem que aprender a entrar e sair dos lugares. Não adianta você estar toda linda no Natal, com a melhor roupa, com a maquiagem, cabelo, escova feita, se você é uma pessoa deselegante na sua alma, que aproveita a ceia de Natal para ficar alfinetando os outros. Então, a gente precisa produzir o fruto do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um compromisso pessoal de conhecer a Deus. Pri, como que eu conheço a Deus? Eu quero muito fazer a vontade de Deus, mas eu não sei onde é que está a vontade de Deus. Eu pergunto e não responde. Posso te dar uma dica, uma coisa assim, uma orientação, né? Algo que eu quero pedir para você, por favor. Nunca mais diga que você não está ouvindo a voz de Deus sem antes você ter aberto a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo que Deus gostaria que você soubesse primeiro, que estivesse registrado no seu coração, está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Então, quando você abre a Bíblia, isso significa que Deus está falando com você. Lembrando que não é para você abrir a Bíblia assim. Tem gente que abre a Bíblia como? Ela sacode. Isso aqui é de capa dura, nem dá pra sacudir muito. Sacode, aí vai assim, né? Folheia. Aí, sem enxergar, bota o dedo num versículo e lê. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Gente, isso aqui não é ler a Bíblia. Isso aqui é você fazer da Bíblia um baralho de adivinhação. E não foi para isso que ela foi escrita. A palavra de Deus ela foi escrita para revelar
o caráter de Deus. Você não pode fazer da sua Bíblia um baralho. Você precisa ler, mas ler, gente, de acordo com um plano. Você precisa ler estudando, meditando. Se você só lê por cima, ai, Pri, eu já leio a Bíblia todo dia, amém, glória a Deus. Você já está dando um passo maravilhoso. Mas se você só lê por cima e você não aprofunda, se você não estuda, se você não mergulha nisso, como que você vai entender a vontade de Deus? Então, gente, de verdade, eu fico impressionada. Nós investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa energia em muitas coisas. Tem gente que acha caro. Esses dias eu vi no meu direct uma pessoa que achava caro comprar uma Bíblia por R$200. Mas muitas vezes, essa mesma pessoa que acha caro uma Bíblia por R$200, ela não acha caro. E lá na pessoa que faz as luzes, o cabelo dela e pagar R$500, R$600, acha super normal, tá? Então, a gente precisa aprender também a investir na nossa vida espiritual. Não adianta para você ter uma alma elegante. Não adianta você investir em todas as roupas e nos melhores cabeleireiros, fazer a unha, comprar joia, comprar isso, comprar aquilo outro. Se dentro de você, se o seu coração não estiver sendo treinado pela palavra de Deus. E aí, gente, o Espírito Santo, é uma frase do Charles Swindoll que eu gosto muito. Deus, ele não revela os seus segredos às mentes preguiçosas. Você não pode ser preguiçosa na hora de estudar a Bíblia. Pri, o meu problema não é a preguiça. Eu quero muito, eu sento, eu olho para a minha Bíblia, eu não consigo sair do lugar porque eu não entendo. Aí existem ferramentas para te ajudar a entender melhor a Bíblia. Uma dessas ferramentas, por exemplo, é o mapa da fonte, que é lá no meu curso que eu ensino você a ler a Bíblia, a entender o que a Bíblia está falando e principalmente a colocar em prática. As meninas que estão no mapa da fonte, que estudam comigo, elas estão sendo treinadas para olhar a Bíblia e entender o que isso me ensina sobre Deus. O que esse ensinamento de Deus fala comigo, o que isso me confronta, o que eu preciso mudar? Ok. E como que eu vou fazer isso? Ah, entendi. Então eu vou avançar. Primeira coisa é o seu relacionamento com Deus. É você conhecer a Deus de verdade. Segundo, você precisa administrar bem o seu lar naquilo que é o seu papel. Então não adianta você ser uma boa administradora naquilo que Deus não te chamou para fazer. A gente precisa entender o nosso papel. Uma coisa que uma vez a minha mentora, numa pregação, ela falou que foi um tapa na minha cara, ela disse assim, existem mulheres que são grandes empresárias, que estão aí gerindo empresas, coordenando às vezes uma multinacional, mas não sabe o que falta na despensa de casa. Isso, gente, não é ter uma boa administração do nosso lar. Então, entenda uma coisa, aquilo que você vive dentro do seu lar é um espelho, é uma plantação, é uma semente daquilo que você vai colher fora. Se no seu lar tá tudo desorganizado, na sua empresa, no lugar que você trabalha, tudo vai ficar desorganizado. Se no seu lar, se no seu coração, se aí na sua casa não existe honra, nos outros lugares que você for andar, não vai existir honra. Então, a mulher sábia, ela tem um lar ali organizado, ela sabe o seu papel. Nós precisamos ser fiéis com aquilo que Deus já colocou na nossa mão, sem ficar esperando recompensa ou reconhecimento. Já falei isso aqui com você, né? A sua frustração, ela se torna equivalente ao tamanho da sua expectativa. Eu limpei aqui essa casa, eu tô esperando o meu marido e o meu filho notarem e virem me elogiar. Pode ser que aconteça, pode ser que não, tá? Então, primeiro ponto, compromisso com Deus e com a palavra, estudando, entendendo a vontade de Deus e obedecendo. Segundo, entendendo qual é o seu papel e vivendo esse papel, tá? E pensa o seguinte, quando você muda, o ambiente ao seu redor muda sem você falar uma palavra. As pessoas ao seu redor, elas mudam, tá? E a terceira e última coisa é, foque naquilo que é duradouro. Você precisa focar nas lembranças, nas memórias afetivas, na construção de uma alma saudável e elegante dos seus filhos. Então, é você, mãe, que tem esse papel, que tem esse chamado de treinar a alma dos seus filhos. Pri, aqui em casa tá tudo bagunçado. Gente, nunca é tarde para começar a fazer o certo. Para Deus, não existe a palavra impossível.
A celebração do Natal é a celebração do impossível. Um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Uma virgem que não era casada ainda e que engravidou porque o Espírito Santo desceu sobre ela. Então hoje a gente está celebrando o maior dos milagres. E se esse Deus, ele fez tudo isso para trazer você para perto dele, para reconciliar você, o que é que existe que ele não pode fazer, tá? É aquela frase que é falada lá no começo do livro, quando ele tá falando, conversando com Isabel. Não existe impossível para Deus. Para Deus nada é impossível. E ainda, Pri, mas aqui na minha casa só sou eu cristão. Comece. Gente, eu conheço crianças, adolescentes que eles eram os únicos cristãos da casa. E que hoje toda a família conhece a Deus. Então, se uma criança, se um adolescente tem força, tem ânimo para fazer isso, por que nós, mulheres adultas, por que a gente vai desistir? Tantas crianças, tanto testemunho de gente jovem que ganhou a casa todinha para Jesus. Quem somos eu e você para a gente existir, tá? E a Bíblia diz que em Jesus nós somos mais que vencedoras. Esses 3 segredos que a gente falou aqui, eles são a base para você ter um lar saudável. Eles podem sim, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, transformar uma casa em escombros em um lar com propósito e harmonia. Hoje, véspera de Natal, sei que muitos de vocês estão aí na correria preparando a ceia, mas além de preparar o alimento físico, tá? As comidinhas, as coisas gostosas, peça a Deus sabedoria para treinar, para alimentar a sua casa espiritualmente falando, tá bom? Então, vamos fazer o nosso print. Eu vi que alguém perguntou aqui como que faz para entrar no mapa da fonte. Só um recado importante antes do print. O mapa da fonte, gente, ele está com o valor de 2021, R$ 147 até o dia 31/12. Depois dessa data, o mapa vai mudar de preço, tá? Então, aproveita. Pri, mas eu tô na correria do final do ano, eu não consigo começar a assistir as aulas agora. Não tem problema. Você tem 1 ano de acesso. Mas se você quer aproveitar e garantir logo esse preço, corre, tá? Pra depois não perder, tá bom? Então, vamos fazer o nosso print de hoje. Né? E a hashtag da nossa aula de hoje é Ceia em Paz com a alma elegante. Que Deus derrame paz sobre o seu lar, mas principalmente sobre o seu coração, tá? E que Ele faça a sua alma elegante, que o seu Natal aí na sua casa, a sua celebração seja abençoada, que seja uma oportunidade de Jesus ser celebrado, ser exaltado aí dentro do seu lar, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, um ótimo feriado, ótimas comemorações. Ai, Pri, até ano que vem não. Segunda, dia 27, a gente volta e a gente vai estudar sobre amizade. Tem gente que tá precisando aprender o que a Bíblia diz sobre amigos, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui com vocês. E a nossa hashtag de hoje, ó, ceia e paz com a alma elegante, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês e até segunda a gente volta.